Um pedaço de papel não consegue parar uma parede de lama de, sei lá, 50 metros de altura, né? Com certeza não, fisicamente impossível. Pois é, quando a gente pensa em formulários de conformidade, tipo preencher documento, a imagem que vem à mente é quase anestesiante. Uhum, é aquela coisa chata, né? Exato. É preencher campos burocráticos, anexar recibo, bater um carimbo e jogar num arquivo. Mas no universo da engenharia geotécnica, e é aqui que a coisa muda, um único campo negligenciado numa lista de verificação é frequentemente assim, o exato momento em que um desastre se torna inevitável. A engenharia lida com forças brutas da natureza, claro, mas o gatilho para o colapso costuma ser uma falha humana. Falha na gestão da informação, né? Isso, o que parece ser só uma burocracia preventiva ali no papel, é, na realidade, a infraestrutura invisível que sustenta a estrutura física lá no campo. Cada evidência exigida num processo de fiscalização atua, na verdade, como um sensor de alerta precoce. Nossa, muito bem colocado. Bom, bem-vindos e bem-vindas à nossa imersão de hoje. Para quem acompanha a nossa análise técnica do setor, a missão agora é decodificar essa teia de segurança regulatória das barragens de mineração no Brasil. Que é complexa, diga-se de passagem. Muito. A gente vai mergulhar nas minúcias da Lei 12.334 de 2010 e na Resolução 95 de 2022 da ANM, a Agência Nacional de Mineração. E o nosso foco não é só recitar o que a lei manda fazer, tá? O objetivo é investigar o mecanismo de prova. É o como provar, né? Exatamente. Como as mineradoras comprovam de forma incontestável e com evidência objetiva que estão cumprindo essas regras. O que o auditor, tipo o fiscal mesmo, realmente exige ver ali em cima da mesa ou no sistema. Olha, a legislação brasileira passou por uma evolução bem traumática e forçada. A gente sabe bem o porquê, infelizmente. Sim. Então, o marco regulatório atual não aceita mais aquela simples promessa, sabe? Ou a declaração de boas intenções do empreendedor. O famoso confia em mim. Isso. Acabou o confia em mim. O sistema exige o que chamamos de rastreabilidade de evidências. Isso cria uma malha onde laudos cruzados, auditorias independentes e, principalmente, responsabilidades nominais fecham qualquer brecha de subjetividade. Tá. Então, vamos desvendar isso, começando pela mudança mais drástica de todas, que é o banimento definitivo do método construtivo a montante. A lei proibiu totalmente construir ou altear a barragem usando essa técnica. Zero tolerância agora. E do ponto de vista da física, faz todo sentido para quem nos escuta tentar visualizar. Construir a montante é tipo, imagina tentar erguer o segundo andar de um castelo de areia, apoiando os tijolos em cima da areia molhada e instável do primeiro andar. Nossa, essa analogia é perfeita. O fascinante aqui é que a suscetibilidade à liquefação é a falha letal desse método. Liquefação é quando a terra vira meio que líquido, né? Exato. O rejeito se comporta como um líquido pesado em frações de segundo. Isso destrói qualquer capacidade de suporte da estrutura. Por isso a Lei 12.334 não se limitou a proibir projeto novo. Ela mandou acabar com o que já existia. Sim, impôs uma data limite que foi 25 de fevereiro de 2022 para que todas as barragens a montante do país fossem descaracterizadas. Mas peraí, sem exceção? Nenhuma? Existem algumas exceções para prorrogação de prazo, sim, mas elas dependem de uma comprovação de inviabilidade técnica momentânea muito séria e exigem o referendo rigoroso da autoridade licenciadora do Cisnama. Mas a regra geral é a erradicação. Tá, mas aí entra a questão da comprovação. Se uma equipe de fiscalização da ANM está lá analisando o portfólio de uma mineradora, como a lista de verificação cobra essa descaracterização? Porque dizer que a barragem não é mais um risco não é evidência aceitável, né? De jeito nenhum. O auditor exige a materialidade da coisa. A evidência central cobrada lá no checklist é o chamado projeto técnico executivo de descaracterização. E qualquer engenheiro lá de dentro pode fazer esse projeto? Não. A resolução é muito prescritiva sobre a autoria. Não pode ser um projeto interno da mineradora.
Ah, interessante. Tem que ser assinado por uma equipe externa de uma consultoria independente. Esse documento precisa apresentar soluções de engenharia muito robustas. Tipo o quê, por exemplo? Sistemas de rebaixamento do lençol freático, estabilização de taludes ou até a construção de uma ECJOC. ECJOCA. É a estrutura de contenção ajusante. Ela funciona como um escudo blindado de emergência enquanto a barragem principal é desmontada atrás dela. Caramba! Então a primeira linha de defesa no checklist é documental e validada por terceiros, amarrada sempre por aquelas anotações de responsabilidade técnicas, famosas ARTs, né? O engenheiro coloca o registro profissional dele no CREA em jogo. Exatamente, o CPF dele tá ali. Certo. Mas resolver a aberração estrutural do método a montante é só arrumar o passado. Para operar no presente, a barragem precisa de um sistema de controle diário, o que leva a gente ao cérebro da operação, o Plano de Segurança da Barragem, o PSB. O PSB é essencialmente o código-fonte operacional da estrutura. A Resolução 9522 detalha esse plano em, 6 volumes imensos. 6 volumes? 6. Cobrindo desde as informações gerais até o plano de ação de emergência e a gestão de riscos. Olha, deixa eu fazer o papel do cético aqui. Quando eu vejo uma exigência de 6 volumes detalhados de burocracia, o primeiro pensamento é que isso cria uma indústria de conformidade vazia. Aquela coisa de gerar papel só para mostrar. Exato. Isso não corre o risco de virar um calhamaço de papel que fica lá pegando poeira numa prateleira só para o fiscal dar um cheque na lista? Esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema regulatório, né? A tal da conformidade de fachada. Mas se conectarmos isso com o cenário geral, a engenharia dessa Resolução 95 foi desenhada justamente para combater o cenário da prateleira empoeirada. Como? O PSB é exigido como um repositório dinâmico, vivo. As informações não ficam no papel físico ali paradas. Elas têm que ser obrigatoriamente inseridas e atualizadas no SNSB. Que é o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, certo? Isso. E o plano deve estar pronto e acessível lá no local do empreendimento, antes mesmo da primeira gota de água ou de rejeito entrar no reservatório. Mas, se a pessoa é auditora e tá numa visita de rotina, ninguém vai ler milhares de páginas ali na hora. O auditor vai direto buscar quem assume o risco. O que me faz pensar, o fiscal procura primeiro as assinaturas. A lei obriga a alta cúpula a colocar o pescoço na guilhotina corporativa. Exige. E de forma inegável. O checklist cobra a manifestação formal de ciência do empreendedor. E a norma é clara. Deve ser o titular do cargo de maior hierarquia na empresa. Uau, nível CEO mesmo. CEO, diretor-presidente ou equivalente. A assinatura dessa liderança demonstra que o alto escalão tem total ciência dos riscos operacionais e, principalmente, do orçamento necessário para a segurança. Faz sentido. E a parte técnica? Paralelamente, tem a assinatura do responsável técnico, com a respectiva ART, para garantir a viabilidade da engenharia. Nossa, isso muda toda a dinâmica de poder interno, né? Nenhum CEO vai assinar um documento assumindo responsabilidade criminal por um complexo geotécnico gigantesco se não tiver garantia absoluta da equipe técnica. É para ninguém poder dizer depois, eu não sabia. É a velha desculpa. E falando de equipe técnica, tem um ponto na lista de verificação que achei super curioso. O PSB exige desenhos e topografia, mas eles diferenciam a cobrança entre barragens novas e antigas, né? Sim, é uma distinção fundamental. O auditor cobra o projeto as-built, que significa como construído, para as barragens mais recentes. Que seria bater o projeto teórico com o que de fato foi para o terreno. Isso. Mostra as discrepâncias reais da obra. Mas para as estruturas mais antigas, onde esse as-built muitas vezes se perdeu no tempo, a exigência é o levantamento as-is, ou seja, como está. Ah, entendi. Porque a barragem se mexe, né? Muito. Estruturas de terra e enrocamento não são estáticas. Elas sofrem deformação, recalque, erosão ao longo das décadas. Então o as-is entrega a geometria real, o volume atualizado do reservatório de hoje. Para quê? Para que os modelos matemáticos rodem com dados reais e não com ficção histórica. Certo. Entendi perfeitamente a importância de mapear a geometria exata. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante.
A barragem está lá, sob estresse constante. Como a agência fiscalizadora sabe o que está acontecendo lá na barragem numa terça-feira chuvosa qualquer? Aí entra a engrenagem mais incessante desse sistema, que é o monitoramento contínuo e o CGBM, o Sistema de Gestão de Segurança. É o tal dos olhos no terreno, né? E pelo que vi, a frequência exigida é absurda. Não dá para simplesmente inspecionar uma vez por ano e mandar um laudo. A resolução impõe uma frequência quinzenal. Quinzenal, exato. A base disso é a Inspeção de Segurança Regular, a ISR. A cada 15 dias ou menos até, o profissional preenche a FIR, que é a ficha de inspeção regular, e lança o extrato, o EISR, no sistema. Mas cá entre nós, se a barragem for super crítica, olhar a cada 2 semanas não parece suficiente. E realmente não é. A exigência escala de acordo com o DPA. O dano potencial associado. Isso mesmo. Quando a estrutura atinge um nível de DPA alto, seja pelo volume tóxico do rejeito, pela proximidade letal a comunidades ou pelo impacto ambiental, o trabalho manual ali com a prancheta não basta. E o checklist cobra o quê, então? Evidências de sistema de instrumentação automatizado. O fiscal exige comprovação de leitura em tempo real e em período integral de instrumentos como os piezômetros. O que faz um piezômetro exatamente? Ele mede a pressão da água dentro dos poros da barragem. É a pressão que pode fazer tudo romper. E também pedem inclinômetros ou radares de solo que detectam deslocamento milimétrico da estrutura. Tudo automático. E se acabar a luz na tempestade? A lei exige redundância de energia. Não pode ter apagão no monitoramento. Nossa, e tem também aquela exigência de vídeo monitoramento de 24 horas por dia, né? E o auditor não quer só ver a câmera bonita lá no poste, ele quer os logs de armazenamento de vídeo por pelo menos 90 dias. Por que 90 dias cravados? É para estabelecer uma linha de base e permitir investigação retroativa. Se surge uma anomalia hoje, a equipe precisa voltar às gravações e cruzar com os dados dos piezômetros das últimas semanas para entender a velocidade da degradação. E olha, falando em anomalia, tem um mecanismo de disparo crítico na Resolução 95. Uma regra de ouro. A matriz pontua os problemas encontrados. Se a inspeção flagra uma anomalia de nível máximo, que é a pontuação 10, o relógio acelera de um jeito brutal. Então o engenheiro não pode anotar no caderninho e esperar a próxima quinzena para subir o relatório. De modo algum, uma anomalia pontuação 10 indica comprometimento imediato. A regra é que ela tem que ser reportada no SIG, GBM, em até 24 horas. 24 horas. Sim, falhar nesse prazo é uma infração gravíssima. E no fim das contas, todo esse fluxo deságua semestralmente na DCE, a Declaração de Condição de Estabilidade. Que também tem assinatura eletrônica do CEO, imagino. Do empreendedor e do responsável técnico, atestando perante a União que a estrutura está de pé e segura. Tá, a gente tem o projeto certo, a papelada atualizada e o monitoramento 24 horas, mas a engenharia lida com a natureza e o risco zero, como a gente sabe, é uma ilusão matemática. E se tudo der errado? Entramos no pior cenário, ZAS sirenes. O famoso PAEBM. Isso, Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração. E a eficácia desse plano gira em torno da ZAS, a Zona de Autossalvamento. Pelo que entendi, é a área do vale logo abaixo da barragem, onde a lama chegaria tão rápido que não dá tempo da Defesa Civil agir. Exatamente. Ninguém de fora consegue chegar a tempo de salvar. O salvamento depende só das sirenes automáticas e do treinamento prévio da própria pessoa. Mas sabe, lendo as regras, eu vi uma contradição. A Lei 12.334 proíbe manter pessoas e instalações nas ZAS. Mas a barragem não se opera sozinha, ela precisa de humanos. Como resolve isso na prática diária? Isso levanta uma questão importante, de fato. A lei aplica o princípio da restrição estrita. Primeiro, se houver comunidade morando nas ZAS, acabou. A barragem tem que ser descaracterizada ou a população reassentada. E quanto aos funcionários da mina? Só os trabalhadores estritamente necessários para a operação e manutenção podem entrar nas ZAS. É expressamente proibido colocar refeitório, escritório, oficina ali embaixo na mancha de inundação. É risco calculado só para a função essencial. E como alerta esse pessoal essencial? A lei fala de sirene, mas, gente, se a onda de lama desce rasgando o vale e destruindo tudo, colocar a sirene no fundo do vale não adianta nada, ela vai ser engolida antes de tocar.
Exatamente. A norma exige uma engenharia de sobrevivência meio cruelmente realista, sabe? Para estruturas de DPA alto, a instalação de sirenes automáticas é obrigatória. E o auditor vai verificar no mapa, as torres das sirenes devem ser instaladas fora da mancha de inundação. Ah, claro, faz todo sentido. Sim, salvo raras exceções justificadas por projetista. Se a lama atinge a infraestrutura de alerta antes dela avisar as pessoas, o projeto falhou. Elas precisam de redundância de acionamento. Não podem depender de um fiozinho só. Tem um detalhe no PA/IBM, no checklist, que me chamou muita atenção. É quase um detalhe de design. A norma não aceita sua PDF na nuvem. Tem que ter cópia física no local e aqui está o pulo do gato, a capa tem que ser vermelha. A famosa capa vermelha. É, com o nome da barragem gigante. Por que essa especificidade tão visual num documento tão técnico? O fascinante aqui é a psicologia por trás disso. Isso ataca o problema da carga cognitiva durante crises extremas. Imagina o cenário, sirene tocando, chão tremendo, pânico absoluto de um colapso. O córtex pré-frontal do ser humano simplesmente perde eficiência. Ninguém vai conseguir abrir diretório de rede, colocar senha, buscar o PDF chamado versão final 3. Nem decifrar lombada de pasta cinza num armário lotado. A capa vermelha é puro design de sobrevivência. É para o operador olhar, sob máximo estresse, e bater o olho no manual de protocolos em 1 segundo. Genial! E além de estar lá na sala de controle, o fiscal cobra protocolos físicos, recibos assinados, de que o plano foi entregue em manos para as prefeituras e defesas civis locais, né? Sim, mas o papel não basta. Tem a ACO, Avaliação de Conformidade e Operacionalidade. O fiscal exige o RCO, um relatório que prova que a mineradora fez simulados práticos com a população e os órgãos de proteção. A comunidade tem que reconhecer o som da sirene. Tem que ser automático, correr para o ponto de encontro sem pensar. Então, o que isso tudo significa? Significa que a responsabilidade é colossal. Temos sirenes fora da mancha, pastas vermelhas, sensores redundantes. Mas no fim do dia, toda essa matriz depende de humanos validando dados. Sim. O que me traz o fator humano? Se a própria mineradora que lucra milhões com a operação é quem contrata e paga os engenheiros que atestam a segurança, não rola um conflito de interesses gigante na DC? A Resolução 95 enfrentou esse viés, exigindo um distanciamento severo. Relatórios críticos, como a revisão periódica e o relatório de causas em caso de acidente, não podem ser feitos pela equipe interna da mina. E a lei introduziu a figura central do engenheiro de registro, o EDR. E como funciona o EDR? Porque ele recebe da mineradora, certo? Mas ele tem que ser independente e basicamente tem poder de veto sobre a estabilidade da barragem. Como o fiscal sabe que ele não é só um fantoche ali? Através de evidências bem objetivas. O EDR tem que ser externo. Ele precisa estar cadastrado formalmente no SIG-IBM, a empresa de consultoria dele tem que ter registro de pessoa jurídica no CREA, e um detalhe crucial, o checklist cobra a comprovação de que a consultoria tem um código de ética implementado. Código de ética formalizado. Isso, a norma tenta blindar esse profissional para ele não sofrer pressões de cronograma de produção da mineradora. A independência dele é a garantia de que os números não vão ser maquiados. Sensacional. Bom, vamos dar um passo para trás e olhar para o todo. Começamos extinguindo o método à montanha. Vimos a montanha de dados preventivos do PSB com aquela exigência da assinatura do CEO. O ESIS, os radares no SIG-IBM. Radares 24 horas por dia, a sirene fora da mancha de inundação, o PA/IBM com a sua pasta de capa vermelha chamativa e, por fim, o escudo técnico do engenheiro de registro independente. É uma armadura regulatória inteira em torno das barragens. Uma armadura que custou muito para ser desenhada. A conformidade geotécnica deixou de ser só bater carimbo. Ela é o alicerce para a operação existir. Para nossa audiência, para quem acompanha o setor ambiental ou de engenharia, a lição que fica é que conformidade é produzir prova robusta, contínua e independente de que a vida das pessoas está protegida, né? E tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar quando leio essas resoluções. A lei prevê uma fase chamada de monitoramento passivo. Que seria quando a barragem é desativada? Isso, para barragens já descaracterizadas. Porque pensa só,
Mesmo quando a mina se esgota financeiramente e a poeira baixa, a obrigação de monitorar e garantir a estabilidade física e química a longo prazo continua. A montanha que foi criada fica lá, né? Exato. A mineração acaba, o minério acaba, mas a responsabilidade com o que foi erguido e alterado na paisagem, essa é para sempre. A vigilância não tem data de validade. Nossa, isso é muito profundo. Manipular milhões de toneladas de terra não é uma intervenção temporária no planeta, é definitivo. E é por isso que cada câmera, cada sensor e cada passa vermelha importam tanto. Bom, terminamos por aqui a nossa imersão de hoje. Continuem exigindo a materialidade das provas e prestando atenção nas fundações que sustentam o nosso desenvolvimento. Até a próxima!